A mulher que assistir até o fim vai descobrir como entrar nos sonhos dele sem que ele entenda por quê, mas sinta sua presença como se você nunca tivesse ido embora. Existe algo que ele sente, mas não consegue explicar. Algo que começa com um arrepio breve, uma sensação de lembrança que não pertence a nenhuma memória real. Uma imagem rápida que surge no limiar do sono e tem o seu rosto, mas ele não entende por quê. Não sabe de onde veio. Não sabe por que você apareceu ali entre um sonho e outro, mas você sabe. Você sabe porque colocou essa imagem ali antes de dormir, em silêncio, com intenção. E não foi mágica, foi psicologia profunda. Foi o inconsciente trabalhando enquanto os olhos se fecham e a alma se abre. Carl Jung chamava isso de campo psíquico compartilhado, um espaço invisível onde duas mentes podem se encontrar sem dizer uma palavra. E é nesse campo que você vai entrar hoje. Porque existe uma forma de fazer ele sonhar com você. E não é uma fórmula rasa, nem um truque barato. É uma prática sutil, quase secreta, que toca onde nenhuma palavra alcança. Você não vai invadir os pensamentos dele, vai apenas se posicionar onde ele não consegue ignorar, no espaço mais íntimo e vulnerável da mente, onde as defesas caem e o verdadeiro desejo aparece. Talvez você já tenha sentido isso de forma instintiva, aquela vontade de pensar nele antes de dormir, aquela certeza de que ele sente sua presença mesmo à distância. Isso não é loucura, é sintonia. E a ciência já começa a entender o que Jung escreveu há décadas. O inconsciente não conhece tempo, nem espaço. Ele é simbólico, emocional e conectado. E o que você imagina antes de dormir pode muito bem aparecer no sonho de outra pessoa, se for feito da forma certa. É sobre isso que vamos falar aqui, mas não só falar. Vamos ativar. Porque neste vídeo você vai aprender como se conectar a ele por um canal que vai além da lógica, além das palavras, além da presença física. Um canal que só se abre quando o mundo lá fora silencia, quando o celular se cala, quando a respiração desacelera e quando você decide, intencionalmente, enviar uma imagem ao campo invisível onde os sonhos se formam. Ele vai ver você. Vai sentir você, e mesmo que não entenda o que aconteceu, vai acordar diferente, com você na mente, com uma saudade que não tem origem, mas tem nome, o seu. Então fique comigo até o final, porque nos próximos minutos você vai descobrir como transformar a sua imagem em um símbolo inesquecível na mente dele. E o melhor de tudo, você não vai precisar de mensagens, nem de joguinhos. Vai precisar apenas de você, de silêncio, de intenção e de um momento antes de dormir que vai mudar tudo. Existe um momento do dia em que a realidade se curva. Um instante em que o corpo começa a adormecer, mas a mente se torna mais viva do que nunca. É quando o racional se dissolve e o inconsciente assume o controle. E é exatamente ali, nesse espaço entre o último pensamento e o primeiro sonho, que o poder verdadeiro da conexão psíquica se manifesta. Carl Jung dizia que o inconsciente é uma ponte entre o que sentimos e o que ainda não conseguimos compreender. E antes de dormir, essa ponte se abre. O cérebro diminui sua atividade lógica e entra em frequências mais lentas. É nesse momento que os símbolos, emoções e imagens ganham vida. E é nesse estado que você consegue alcançar a mente dele, sem precisar estar ao lado, sem dizer uma palavra. Durante o dia, estamos distraídos, cheios de barulhos, de estímulos, de obrigações. Mas à noite, a mente se torna um campo fértil, aberto para receber impressões profundas. O que você mentaliza antes de dormir se fixa, e não apenas em você, mas no outro, se houver sintonia. Já reparou como algumas pessoas sonham com você depois de um simples pensamento que você teve antes de adormecer?
Ou como você mesma já sonhou com alguém que nem falava há dias, mas pensou brevemente antes de fechar os olhos. Isso não é coincidência, é campo psíquico compartilhado. Jung chamava isso de sincronicidade. Quando dois eventos aparentemente desconectados acontecem juntos, guiados por uma força que não é lógica, mas simbólica. O sonho é um portal para esse campo, e é ali que as imagens mais poderosas são plantadas. Mas não qualquer imagem. Não basta pensar nele de forma genérica. O inconsciente responde à emoção, à intenção e ao símbolo. E é por isso que você vai aprender a criar a imagem certa. Aquela que toca não o consciente dele, mas o lado que sente, que sonha, que deseja. Porque quando você ativa a sua imagem interna com clareza, sensualidade e profundidade, essa mesma imagem pode surgir na mente dele como um sonho. E ele pode acordar com a sensação nítida de ter estado com você. Pode passar o dia tentando lembrar do que sonhou. Pode te procurar, sem saber exatamente por quê. Porque mesmo sem entender, o inconsciente dele já registrou. Você esteve lá. Não como uma lembrança qualquer, mas como presença viva, emocional, vibrante. Você não vai manipular, vai se alinhar. Vai entrar em harmonia com o momento mais aberto da mente humana. E isso é mais poderoso do que qualquer mensagem, do que qualquer contato físico. Porque o que toca o inconsciente permanece. E é isso que você está prestes a fazer. Feche os olhos. Respire devagar e agora imagine que você está diante de um espelho. Não um espelho comum, mas um espelho interno, psíquico, que não reflete sua aparência física, mas a sua energia, a sua essência, o que há de mais verdadeiro e memorável em você. Neste espelho, você não vê a mulher do dia a dia, cansada, cheia de dúvidas. Aqui, você se vê como símbolo, como presença marcante, como imagem emocional que permanece mesmo depois que o corpo vai embora. Carl Jung dizia que tudo aquilo que projetamos inconscientemente no outro volta para nós como destino. E é exatamente isso que essa técnica ativa. O espelho interno é um exercício de visualização que transforma sua imagem mental em uma frequência que viaja até ele, não através de palavras, mas através da vibração emocional. Quando você visualiza a si mesma nesse espelho, você cria uma representação arquetípica da mulher que você deseja que ele veja. Mas não apenas veja, que ele sinta, que ele deseje, que ele sonhe. Comece imaginando a si mesma com um brilho no olhar, um magnetismo silencioso. Você não fala. Apenas sorri com leveza. Seu cabelo se move com o vento suave. A luz ao seu redor é dourada, suave, acolhedora. Tudo em você transmite mistério e presença. Agora, imagine esse espelho girando lentamente, até que a imagem refletida já não seja apenas sua. Aos poucos, a imagem dele também aparece ali, não frente a frente, mas como se ele estivesse observando você de longe, curioso, cativado, e nesse exato momento você olha para ele nos olhos e algo acontece. É como se ele te reconhecesse em um nível que vai além da memória, como se no fundo já te conhecesse de algum lugar que ele não consegue nomear. Essa é a força da imagem psíquica bem construída. Ela se fixa não por beleza, mas por vibração emocional, por simbolismo. E quando feita com intenção, ela é recebida, mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Quando você repete essa técnica por algumas noites, algo muda. Ele começa a sentir você com mais frequência. Sonha com você, acorda com seu nome na mente, às vezes te manda mensagens sem motivo, ou reage a uma postagem como quem sente saudade, mesmo sem saber de quê, porque ele está sentindo sua presença onde ela mais marca, no inconsciente. E tudo começou com o espelho, com a imagem que você decidiu plantar. Não qualquer imagem, mas a que mostra a mulher que toca o invisível, a que deixa um traço,
uma impressão, uma lembrança que ele não consegue apagar. Não porque você pediu, mas porque você apareceu onde ele estava mais vulnerável, no mundo dos sonhos. E isso, por si só, já muda tudo. Existe um momento sagrado entre o pensamento e o sonho. É o instante em que o corpo se entrega ao sono, mas a mente ainda ouve, ainda sente, ainda responde. E nesse espaço silencioso e poderoso, existem palavras que não são apenas palavras, são chaves. Códigos emocionais que, quando pronunciados ou mentalizados com intenção, atravessam a barreira entre o consciente e o inconsciente e tocam algo muito mais profundo do que a lógica pode alcançar. Carl Jung dizia que o inconsciente não responde à linguagem racional, mas simbólica. Ele se move por imagens, sensações, arquétipos e emoções. E por isso, cada palavra que você mentaliza antes de dormir precisa carregar não apenas um significado, mas uma vibração, uma frequência emocional específica. Quando você deseja aparecer nos sonhos dele, o que você quer, na verdade, é que a sua presença seja sentida num lugar onde ele está mais vulnerável, mais receptivo, mais conectado com as camadas ocultas da alma. E para isso, você precisa escolher suas palavras com a mesma delicadeza de quem planta sementes em terra fértil. Antes de dormir, respire fundo. De olhos fechados, traga à mente a imagem dele. Não de forma ansiosa, não como quem implora por atenção, mas como quem se conecta. Como quem abre um canal invisível. E então, em silêncio, repita dentro de você palavras que despertam emoção. Não muitas, apenas 3, 4. O suficiente para gerar uma impressão psíquica. Palavras como: sinta minha presença. Sonhe comigo, veja meus olhos, sinta meu perfume, toque minha pele, lembre-se de mim. Essas palavras, quando ditas com suavidade, concentração e intenção emocional real, se tornam impressões mentais que viajam, que se fixam, que atravessam o espaço entre você e ele. E o mais surpreendente, você não precisa estar certa de que está funcionando. O inconsciente não espera sua confirmação racional. Ele age no invisível. Você apenas precisa repetir, confiar e sentir. A vibração da palavra é mais importante do que sua forma. Escolha frases que tenham sentido para você, que despertem em você uma emoção verdadeira. Porque o que ele vai captar não é a frase em si, é o campo emocional que ela carrega. E quando ele estiver dormindo, quando a mente dele estiver aberta como uma janela sem cortinas, essas palavras podem entrar. Como uma brisa, como uma lembrança, como um sussurro no fundo da alma. E ao acordar, ele vai se lembrar de você. Talvez sem saber o motivo, talvez sem lembrar do sonho com clareza, mas sentirá algo. Um chamado, uma curiosidade, um sentimento inexplicável de saudade. E isso é tudo o que você precisa, porque ao sentir, ele se abre, e ao se abrir, ele busca. E quando buscar, ele vai te encontrar exatamente onde você queria estar, dentro dele. Ele não vai lembrar do que você disse, não vai recordar exatamente o cenário, nem as palavras trocadas, mas vai carregar uma sensação, algo íntimo, denso, quase tátil. A mente dele pode esquecer o contexto, mas o corpo dele não esquece como foi sentir você. O que marca o inconsciente não são fatos, são emoções. E quando você aprende a ancorar sentimentos ao seu nome, à sua imagem, ao seu olhar, algo dentro dele começa a reagir, mesmo enquanto dorme. A memória emocional é o que fica quando tudo o resto se dissolve. É por isso que certas pessoas nos tocam profundamente com pequenos gestos, e outras passam por nós com intensidade, mas não deixam nada. A diferença está na sensação que cada uma desperta. E quando você entende isso, entende também que sua presença nos sonhos dele não depende de insistência, mas de ancoragem emocional.
Para isso, antes de dormir, escolha uma lembrança específica, real ou criada, que envolva todos os sentidos. Não basta imaginar que ele te olha. Sinta o calor do olhar. Imagine a textura da pele dele encostando na sua. Ouça o som da voz dele chamando o seu nome com suavidade. Inspire e sinta o perfume que ele usava ou que você usaria nesse momento. Visualize uma cena intensa, íntima, mas não necessariamente sexual. Pode ser um abraço demorado, um toque nas costas, um sussurro ao pé do ouvido. O importante é que sua mente esteja envolvida emocionalmente nessa cena. Quando você sente de verdade, sua vibração muda. E o campo emocional que você gera naquele instante se torna mais potente do que qualquer palavra. Isso cria um rastro, um perfume invisível que viaja entre o seu mundo interno e o dele. Sonhos se formam a partir de pedaços, fragmentos que o cérebro junta em imagens simbólicas. Ao plantar uma memória com carga emocional forte, você oferece ao inconsciente dele uma peça marcante que pode ser usada. Ele pode não sonhar exatamente com a cena que você imaginou, mas algo daquela sensação vai aparecer. Ele pode sonhar que está te abraçando, que está perto de alguém e acorda com a imagem do seu rosto. Pode ouvir sua voz em meio a um cenário aleatório e acordar com vontade de falar com você. O que você plantou antes de dormir começa a brotar nos sonhos dele, não como uma repetição exata, mas como um eco emocional. E quanto mais você pratica, mais real se torna. Porque o inconsciente adora o que é repetido com emoção. Ele reconhece padrões e começa a trazer aquilo que você emana com consistência. Por isso, escolha suas lembranças com sabedoria. Não busque apenas a fantasia da presença. Crie a emoção que você quer que ele sinta. Porque no final, é isso que vai fazer com que ele te busque mesmo sem entender. Ninguém procura uma lembrança. Mas todo mundo persegue a sensação que quer viver de novo. Ele não precisa estar te ouvindo para sentir a sua presença. E você também não precisa dizer nada para ser percebida no lugar mais profundo onde ele é vulnerável. O campo sutil onde as emoções circulam sem lógica, sem explicação, sem controle. Sintonia não é coincidência, é construção silenciosa. E o momento antes de dormir é o ponto exato onde essa frequência pode ser afinada. Enquanto o mundo desacelera, enquanto o quarto se apaga, enquanto o corpo repousa, é ali que o invisível se organiza. Carl Jung sempre destacou que tudo aquilo que não é trazido à consciência emerge como destino. E quando você decide conscientemente entrar na vibração daquilo que deseja, o universo interno começa a moldar as respostas externas. Um simples ritual feito com presença pode fazer a diferença entre ser esquecida ou tornar-se inesquecível. Você não precisa de velas, cristais ou palavras difíceis. Precisa apenas de intenção limpa e conexão com aquilo que você quer gerar. Sente-se na cama, feche os olhos, respire fundo 3 vezes, coloque as mãos sobre o peito e sinta. Não pense nele ainda. Pense em você, em como você deseja ser sentida. Qual é a sensação que você quer que ele experimente ao lembrar de você? Paz, desejo, curiosidade, mistério? Escolha essa frequência, dê um nome a ela. E só então, quando estiver conectada, traga a imagem dele à sua mente. Observe o rosto dele sem pressa. Veja os olhos dele te olhando. Imagine que nesse instante algo entre vocês dois se alinha como 2 instrumentos que encontram a mesma nota. E quando essa nota se sustenta, você emite uma frase curta, mas viva, vibrante. Pode ser, sinta minha presença. Ou, nos encontramos no sonho. Ou ainda, você me chama sem saber. Escolha uma frase. Repita mentalmente, 3 vezes, sempre com os olhos fechados, sempre sentindo. E quando terminar, abra os olhos lentamente.
Toque o travesseiro como quem abençoa o espaço entre o aqui e o invisível. E deite-se com a certeza de que aquilo que foi emitido já está em movimento. Porque não é sobre controle, é sobre vibração. E quanto mais sutil for sua emissão, mais profundamente ela será percebida. Sintonia não se força, se convida. E esse convite, feito no silêncio da noite, pode ser o que fará ele acordar com a sensação de que algo está diferente, de que alguém esteve com ele, mesmo que ele não se lembre do sonho inteiro, mesmo que ele ache que foi só uma impressão, porque no fundo ele vai saber, vai sentir. E isso para você já será o começo de tudo. Ele não vai chegar dizendo sonhei com você. Pelo menos não da maneira direta que você espera. Porque quando um homem tem um sonho simbólico, ou quando sua presença toca o inconsciente dele durante o sono, o impacto se manifesta de forma sutil, nos gestos, nas palavras, nas reações inesperadas. E se você estiver atenta, vai perceber, vai sentir o reflexo psíquico disso no comportamento dele, como ondas que ainda vibram mesmo depois que a pedra já afundou no lago. O primeiro sinal quase sempre vem no contato repentino. Ele reaparece sem motivo, manda uma mensagem sem contexto, talvez só com um emoji ou uma pergunta qualquer, mas por trás da simplicidade da mensagem existe inquietação. Algo o tocou durante a noite, algo o chamou para sua direção, e ele responde, mesmo sem entender o porquê. Outro sinal é o olhar. Quando você se encontra com ele, ao vivo ou por vídeo, existe uma pausa no olhar, um instante de estranhamento, como se ele estivesse tentando lembrar de algo que sentiu, mas que não consegue acessar completamente. O inconsciente dele está processando a imagem que recebeu, e essa imagem, mesmo sem se fixar com clareza, ativa sensações. Curiosidade, saudade, leveza. Ele pode dizer, tive um sonho estranho, ou acordei com seu nome na cabeça. E você vai sorrir por dentro, vai entender. Porque aquilo que você visualizou antes de dormir chegou. Às vezes, o corpo dele também fala. Ele fica mais inquieto, mais sensível, te observa mais, ou evita te encarar por muito tempo, nem sempre porque não quer, mas porque algo dentro dele está tentando decifrar o que sentiu. É como se sua presença estivesse vibrando ao redor, mesmo que você não tenha feito nenhum movimento direto. O campo energético de quem sonha com alguém se estende para além da cama. E quando a imagem que ele viu toca regiões emocionais profundas, o reflexo aparece em forma de aproximação involuntária, um elogio inesperado, um comentário mais íntimo, um silêncio que dessa vez não pesa, mas acolhe. E é ali, no não dito, que está a confirmação que você tanto queria. Carl Jung dizia que os sonhos são mensagens codificadas da alma. E se você apareceu ali, mesmo por instantes, é porque sua presença foi absorvida como símbolo, não como lembrança racional, mas como representação emocional, e símbolos ficam e retornam. Então, quando ele se aproximar, não pergunte se sonhou. Observe, escute o tom, repare no tempo, sinta o movimento da energia entre vocês. O sonho, quando é real, deixa vestígios. E se ele te sonhou com verdade, o próprio corpo dele vai te contar. Basta saber onde olhar. Há uma linha invisível entre desejo e obsessão. E quando ela é ultrapassada, até o sentimento mais puro pode se transformar em ansiedade, em peso, em silêncio sem resposta. No plano físico, você talvez consiga disfarçar, mas no campo psíquico, tudo vibra com transparência. O inconsciente não mente. Ele sabe quando você está desejando alguém em harmonia e quando você está tentando forçar um encontro que ainda não está pronto para acontecer. Amor verdadeiro precisa de espaço para respirar, precisa de pausas, precisa de silêncio. E é nesse espaço que a conexão se forma. Quando você entra em sintonia com alguém, de maneira sutil, emocional
E desapegada, a imagem que você envia é leve, encantadora, bem-vinda. Mas quando você tenta controlar o tempo, o retorno, o conteúdo do sonho, você cria ruído. A ansiedade se infiltra no campo vibracional. E o que poderia ser um sonho doce, simbólico e sensorial se torna um bloqueio. Jung dizia que aquilo que reprimimos ou desejamos com obsessão se volta contra nós, não como castigo, mas como espelho. O que você emite com tensão retorna como resistência. O inconsciente sente o peso da expectativa e o outro, mesmo sem saber o porquê, começa a se afastar. A sintonia se perde, a imagem se dissolve, o campo esfria e você sente isso como um vazio, porque estava segurando algo que não queria ser segurado. Por isso, antes de praticar qualquer visualização, qualquer técnica, qualquer ritual antes de dormir, é essencial limpar o seu campo interno. Soltar o controle. Entender que o mais poderoso convite que você pode fazer é o da leveza. Deixe que ele venha até você, que te sinta, que te chame. Não com urgência, mas com desejo real. E isso só acontece quando você emana algo que é doce de receber. Você pode continuar visualizando, sentindo, criando sua imagem interna, mas faça isso com alegria, com gratidão, como quem está enviando um presente e não cobrando um retorno. A obsessão sempre esconde uma dor mais profunda, a de não se sentir escolhida, mas quando você entende o seu valor, você percebe que não precisa insistir para ser sonhada. Basta estar em paz com sua frequência, porque aquilo que é natural vibra mais alto, e o que vibra alto chega mais longe. O amor que toca de verdade é aquele que respeita o tempo do outro, sem deixar de se manter presente. Não existe nada mais magnético do que alguém que sabe o que sente, mas não força. Que envia uma lembrança, mas não cobra espaço. Que aparece no sonho e deixa saudade. Essa é a energia que permanece, que convida, que atrai, porque não pesa. E tudo aquilo que não pesa, voa. E tudo que voa, toca, inclusive dentro dos sonhos. Se ele sonhar com você, não se apresse, não comemore por fora, não alimente ansiedade por dentro. Apenas observe. O despertar não acontece com alarde. Ele chega como quem abre os olhos devagar, após um sono longo e profundo. Quando você começar a notar os sinais, o reencontro psíquico, os gestos sem explicação, saiba, o que foi plantado floresceu. E agora é hora de deixar que ele venha, de permitir que a energia continue fazendo o trabalho silencioso de unir aquilo que já se reconhece mesmo sem palavras. Se ele te procurar, não diga que foi uma técnica, não explique, não revele, apenas acolha, porque o que toca o inconsciente não precisa ser nomeado, precisa ser sentido. E se ele disser que sonhou, sorria. Olhe nos olhos dele e diga, você me chamou. Porque no fundo foi exatamente isso que ele fez. E mesmo que não diga com todas as letras, mesmo que brinque, desconverse ou tente parecer indiferente, você saberá. Porque a verdade mora no espaço entre as palavras. Carl Jung dizia que a alma fala em símbolos. E o símbolo da sua presença apareceu para ele porque havia campo para isso. Porque a imagem que você criou se tornou viva. E o desejo, mesmo adormecido, encontrou passagem. Agora, o mais importante, não se prenda a esse momento como se fosse um ponto final. Não se apegue ao fato de ter aparecido nos sonhos dele como se isso definisse tudo. Você não é um resultado. Você é uma frequência, um campo que pulsa, que emana, que toca. E se ele te sentiu uma vez, ele pode sentir de novo. Mas mais do que isso, agora que você sabe que pode ser lembrada sem fazer barulho, a pergunta muda. Não é mais como fazer ele me sonhar. É o que eu quero que ele sinta quando pensar em mim.
porque a imagem que você carrega dentro de si é o que define o impacto que você causa no mundo dele. Seja no sonho, seja no toque, seja no silêncio. Você tem esse poder. E não é um poder de sedução barata, de manipulação disfarçada. É um poder real, de mulher que conhece a própria energia, que sabe o que emana, que se move com consciência e que confia. Confia que quando a conexão é verdadeira, ela acontece. E quando acontece, nenhum tempo, nenhuma distância, nenhum silêncio pode impedir, porque tudo aquilo que nasce no campo invisível, um dia se revela no visível. Então agora, feche os olhos, respire fundo, toque seu travesseiro como quem envia um chamado. E antes de dormir, diga em silêncio: se for para me sonhar, que seja com verdade. Depois, descanse, porque o que precisa chegar até ele já está a caminho. E amanhã, talvez ele acorde com um nome preso no peito, no caso, o seu nome. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que algo te tocou, é porque seu coração está despertando para um tipo de conexão que vai além do comum. E se você chegou até aqui, é porque está pronta para sentir, perceber e viver com mais consciência. Então me conta nos comentários, você já teve a sensação de que alguém sonhou com você? Já percebeu esses sinais sutis vindo de um homem sem saber de onde? Compartilhe a sua experiência aqui. Ela pode iluminar o caminho de outra mulher que também sente, mas tem medo de confiar no que o invisível já revelou. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo agora mesmo. Isso me mostra que você está nessa jornada comigo. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que tocam onde as palavras não alcançam. Aqui, a gente fala de alma, de símbolo, de verdade. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem algo especial esperando por você lá. E talvez esse seja o próximo passo da sua transformação.